Alguns jogos são feitos apenas para divertir, outros são criados para provocar medo direto, com monstros, perseguições e sustos repentinos. Querido amigo Ronaldo. Mas existe uma terceira categoria, muito mais difícil de explicar. Jogos que não parecem querer apenas entreter e também não parecem interessados em assustar de forma alguma. Eles deixam algo diferente no jogador, uma sensação estranha que permanece mesmo depois que o console é desligado. Que delícia aquela ideia! É uma sensação de vazio, silêncio e solidão, como se aquele mundo virtual estivesse incompleto ou talvez abandonado, como se algo estivesse faltando, ou pior, como se algo ali estivesse escondido, fora da nossa compreensão. Durante os anos 90, o PlayStation recebeu muitos jogos experimentais. Alguns eram projetos ousados, que tentavam explorar novas ideias, mas outros acabaram se tornando estranhos quase sem querer. Por causa das limitações tecnológicas da sua época, os gráficos eram simples, os ambientes muitas vezes vazios e os personagens pareciam isolados dentro de mundos silenciosos. Mas curiosamente, foi exatamente isso que acabou criando alguma das atmosferas mais estranhas da história dos videogames. Cidades vazias cobertas por névoas, corredores silenciosos que parecem não ter fim, e mundos que se comportam como sonhos quebrados. Hoje vamos explorar alguns dos jogos do PlayStation que mais causam essa sensação de estranheza, experiências que, mesmo décadas depois, ainda conseguem deixar uma impressão inquietante em quem joga. Talvez nenhum jogo represente melhor essa sensação do que LSD Dream Emulator, e a razão para isso é simples. Ele literalmente foi construído a partir de sonhos. O projeto nasceu de um diário mantido por um artista japonês chamado Hiroko Nishikawa, que durante anos anotou sonhos estranhos que tinha durante a noite. Não eram histórias organizadas, não eram narrativas com começo, meio ou fim. Eram fragmentos, imagens desconexas, lugares impossíveis e encontros com figuras inexplicáveis. Quando essas anotações foram transformadas em um jogo, o resultado foi algo completamente diferente de qualquer experiência tradicional. Em LSD Dream Emulator, você simplesmente começa caminhando dentro de um sonho. Não existe missão, não existe objetivo e ninguém explica o que você deve fazer. O jogador apenas explora os ambientes que aparecem diante dele. Às vezes você surge em uma pequena vila japonesa completamente vazia, onde as casas estão intactas, as ruas estão silenciosas e não existe absolutamente ninguém por perto. Em outros momentos, você aparece em paisagens completamente surreais, como corredores infinitos cobertos por padrões geométricos ou desertos silenciosos, onde tudo parece congelado. O mais perturbador é que o mundo não segue nenhuma lógica. Se você encosta em certos objetos, o cenário muda repentinamente. Algumas figuras apenas ficam ali, olhando para o nada. Outras parecem agir como se estivessem presas em um loop eterno. A trilha sonora aparece e desaparece sem aviso. Em muitos momentos, tudo o que resta é o silêncio absoluto, enquanto você caminha por ambientes que não parecem existir. Depois de algum tempo explorando esses sonhos digitais, surge uma sensação curiosa. Você começa a perceber que está vagando por um espaço que não foi feito para ser entendido, como se estivesse dentro da mente de alguém, explorando pensamentos e memórias que nunca devem ter sido compartilhadas. Quando se fala em atmosferas perturbadoras, é impossível ignorar Silent Hill, mas o que torna esse jogo tão estranho não é apenas o terror. Na verdade, grande parte da experiência é construída sobre silêncio, vazio e uma sensação constante de isolamento. A história começa quando um homem chamado Harry Mason viaja com sua pequena filha durante a noite, enquanto dirige por uma estrada escura próxima a uma cidade chamada Silent Hill. Porém, algo aparece repentinamente na frente do carro. Harry tenta desviar e acaba sofrendo um acidente. Quando ele acorda, a filha desapareceu, e ao sair do carro destruído, ele percebe algo ainda mais estranho. A cidade inteira está coberta por uma névoa espessa. As ruas estão vazias, carros abandonados permanecem parados no meio das avenidas. Lojas e restaurantes parecem fechados há muito tempo. Em muitos momentos, o único som que acompanha o jogador é o eco dos próprios passos caminhando pelo asfalto. Essa ausência de vida cria uma sensação inquietante. Parece que a cidade inteira foi abandonada de repente.
como se todos tivessem desaparecido ao mesmo tempo. Mas conforme Harry continua procurando sua filha, o ambiente começa a mudar de forma cada vez mais perturbadora. Escolas abandonadas escondem corredores escuros, hospitais silenciosos parecem carregar histórias antigas e dolorosas, igrejas decadentes sugerem que algo profundamente errado aconteceu naquele lugar. Em determinados momentos, o mundo entra em uma versão ainda mais distorcida, conhecida como Otherworld. Paredes se transformam em metal enferrujado, o chão parece industrial e sons metálicos ecoam pelos ambientes. É como se a cidade estivesse revelando uma camada oculta da realidade. A trilha sonora, composta por Akira Yamaoka, mistura ruídos industriais, batidas distorcidas e melodias melancólicas. Ao invés de simplesmente assustar o jogador, a música cria uma atmosfera pesada e quase sufocante, e aos poucos surge uma ideia perturbadora. Silent Hill talvez não seja apenas um lugar físico, muitos fãs acreditam que a realidade reage às emoções das pessoas que entram nela. Culpa, trauma e medo parecem moldar o ambiente ao redor, como se o próprio mundo fosse uma manifestação da mente humana. Entre os jogos de terror do PlayStation, Echo Knight segue um caminho completamente diferente. Ao invés de focar em ação ou perseguições, o jogo aposta em algo muito mais silencioso e melancólico. A história começa quando o protagonista embarca em um navio chamado Orpheus. Porém, após uma série de acontecimentos estranhos, ele acaba despertando em um momento completamente diferente do seu tempo. O navio agora parece abandonado, como se todos os passageiros tivessem desaparecido. Os seus corredores são longos e silenciosos, a iluminação é fraca. O som distante do oceano ecoa pelas estruturas metálicas da embarcação, mas aos poucos, o jogador percebe que o navio não está realmente só. Figuras começam a aparecer nos corredores, pessoas que caminham lentamente ou permanecem paradas olhando para o nada. Quando o jogador se aproxima, fica claro que essas pessoas não estão vivas, são apenas fantasmas. Cada espírito carrega uma história fragmentada. Alguns repetem momentos finais de sua vida, outros tentam falar sobre eventos que aconteceram antes da tragédia. Muitos parecem confusos, como se não compreendessem completamente que morreram. O papel do jogador não é derrotar esses espíritos. Na verdade, o objetivo é ajudá-los a encontrar a paz, resolvendo mistérios que os mantêm presos naquele lugar. Quanto mais o jogador explora o navio, mais percebe que aquele espaço parece existir fora do fluxo normal do tempo. As memórias dos passageiros continuam ecoando pelos corredores, como se o navio inteiro fosse um gigantesco túmulo flutuante. E é exatamente essa mistura de silêncio, histórias trágicas e isolamento que transforma Echo Knight em uma das experiências mais estranhas do PlayStation. Se existe um jogo que parece um pesadelo existencial, esse jogo é Baroque. A história se passa em um mundo destruído por um evento chamado The Blaze. Algo aconteceu com a realidade, algo tão poderoso que acabou distorcendo completamente o planeta. O resultado é um mundo quebrado, as cidades parecem abandonadas, a arquitetura é irregular e muitas estruturas parecem ter sido reconstruídas de forma improvisada. As poucas pessoas que restaram nesse planeta não parecem totalmente normais. Muitos personagens falam de forma confusa, mencionando culpa, pecado e redenção. O protagonista é enviado para explorar uma estrutura misteriosa conhecida como Neuro Tower. Dentro dessa torre, ele precisa descer cada vez mais fundo, enfrentando criaturas estranhas e ambientes cada vez mais distorcidos. Mas existe um detalhe perturbador na forma como o jogo funciona. Sempre que o personagem morre, o mundo inteiro reinicia. Os personagens retornam aos mesmos lugares, algumas falas mudam ligeiramente e certos eventos parecem acontecer de forma diferente. Essa repetição cria a sensação de que o mundo inteiro está preso em um ciclo, como se a realidade estivesse tentando se reorganizar, mas nunca conseguisse voltar ao normal. A atmosfera de Baroque é pesada e quase religiosa. Muitos diálogos falam sobre culpa coletiva, como se toda aquela humanidade fosse responsável pela destruição do mundo, e isso transforma o jogo em algo mais do que uma simples aventura. Ele se torna uma experiência quase filosófica, onde cada elemento parece refletir um universo que perdeu completamente o sentido. Enquanto muitos jogos de terror apostam em combates e monstros grotescos, Clock Tower escolhe um caminho muito mais psicológico. A história acompanha Jennifer Simpson, uma jovem que chega a uma enorme mansão após ser adotada junto com outras crianças. O lugar é chamado de Barrows Mansion, e desde o primeiro momento, existe algo estranho naquele ambiente. Os corredores são silenciosos demais, as salas são grandes e vazias, e relógios antigos ecoam pelos corredores com sons lentos e repetitivos. Pouco tempo depois de chegar à mansão, Jennifer percebe que
que algo está errado. As outras crianças começam a desaparecer misteriosamente e logo ela se encontra completamente sozinha dentro daquele lugar enorme. O jogador passa grande parte do tempo explorando o interior da casa, abrindo portas, investigando objetos e tentando descobrir o que aconteceu naquele lugar, mas a qualquer momento o perigo pode surgir. O assassino conhecido como Scissorman pode aparecer repentinamente carregando uma enorme tesoura. Ele não corre como um monstro tradicional, muitas vezes ele apenas caminha lentamente em direção ao jogador. E o mais assustador é que Jennifer não pode lutar, aqui não existe combate, a única opção é fugir ou se esconder. Esse contraste entre longos momentos de silêncio absoluto e perseguições repentinas cria uma tensão constante. Cada porta aberta pode revelar uma pista ou trazer o assassino de volta. Com o tempo, a mansão começa a parecer um organismo vivo, cheio de segredos escondidos nas paredes. O jogador percebe que não está apenas tentando escapar de um assassino, ele está tentando sobreviver em um lugar que parece ter sido construído para esconder algo profundamente perturbador. Quando olhamos para esses jogos do PlayStation, percebemos algo que vai muito além do simples entretenimento. Eles não foram feitos apenas para nos divertir ou nos assustar, talvez sem intenção consciente para nos deixar desconfortáveis. Vagabunda Dalva. Esses jogos tentam nos colocar em mundos onde o silêncio pesa mais que qualquer monstro, onde cada corredor vazio ou cidade deserta parece carregado de memórias perdidas e segredos esquecidos. E o que todos esses jogos têm em comum é a sensação de que estamos explorando algo que não deveria existir da forma que existe. Uma realidade digital que é ao mesmo tempo familiar e profundamente alienígena. Eles nos mostram que a estranheza não precisa vir de monstros, luzes piscando ou sons repentinos. Às vezes, basta o vazio, o silêncio, a repetição e a desolação para nos fazer sentir que algo está errado. Talvez nunca seremos capazes de compreender completamente aqueles mundos, e é exatamente essa sensação que permanece mesmo depois de desligar o console. Um eco inquietante, uma lembrança de mundos que existem apenas para nos desconcertar, para nos fazer sentir pequenos, sozinhos e levemente perturbados. Eles apenas nos fazem sentir a estranheza do que significa estar perdido em um espaço que não nos pertence. E talvez seja exatamente isso que torna esses jogos eternos, não pelo que podemos conquistar neles, mas pelo vazio e pela inquietação que deixam dentro de nós.